Olá, eu sou o professor Fábio e vamos dar continuidade à nossa disciplina de História da América 2, agora com uma temática muito especial, tanto para a historiografia latino-americana, quanto para a historiografia brasileira e também para a historiografia do Mato Grosso do Sul, que é a Guerra do Paraguai. Pela importância dessa temática, esse módulo ele será totalmente dedicado à Guerra do Paraguai, no qual nós teremos um debate sobre esse conflito a partir da imprensa brasileira, o olhar como que os periódicos que foram publicados no século XIX noticiaram, colocaram em suas páginas algumas críticas, imagens e análises sobre o conflito do Brasil monárquico com o Paraguai, e na unidade 2 desse módulo, iremos trabalhar com a participação das mulheres. Para iniciar, é interessante algumas considerações. Primeiramente, há um debate atualizado já sobre essa nomenclatura de Guerra do Paraguai. Só para situar você, Guerra do Paraguai foi como ficou tradicionalmente conhecido esse conflito no qual nós tivemos o embate entre o Brasil monárquico com o Paraguai, que nesse momento do século XIX estava sob o comando de Solano Lopes, mas historiografias atuais já colocam a nomenclatura de Guerra Guaçu. Esse termo Guerra Guaçu vem muito a partir do olhar paraguaio, também em uma perspectiva de estudos decoloniais que apresentam um novo giro e um novo olhar sobre esse acontecimento importantíssimo para a América Latina. Como já você pode olhar aqui no slide, esse é considerado o maior conflito da nossa região no século XIX. Como trabalhei anteriormente, após as guerras de independência, tivemos uma intensidade de instabilidades políticas na formação dessas novas nações latino-americanas, pegando exemplo do México, Argentina, entre outros, mas esse conflito bélico entre nações, o que teve uma maior envergadura e também um impacto em todo o nosso continente foi esse conflito que pode ser tanto chamado como Guerra do Paraguai, indo ao encontro de uma historiografia considerada, entre aspas, tradicional, e também esse novo olhar, essa nova interpretação como Guerra Guaçu. No caso do Mato Grosso do Sul, que na época era apenas Mato Grosso, a importância está na retirada da laguna, quando combatentes paraguaios eles acabaram sendo expulsos dessa região. Essa parte da historiografia é muito forte aqui na nossa memória, porque temos tanto aqui no Mato Grosso do Sul, quanto no MT, principalmente na região de Cuiabá, diversos monumentos, documentações e locais de memória sobre esse conflito. Não à toa que nos cursos de história que temos em diversas unidades da UFMS, temos muitas disciplinas que trabalham com a Guerra do Paraguai, que pode ser tanto apresentada para você nessa disciplina de História da América 2, como também na disciplina de Brasil Republicano ou Brasil 2, História Regional, História do Mato Grosso do Sul, ou então também em disciplinas mais voltadas para essa temática, que são as optativas. Todo esse leque, esse rol de disciplinas mostra o que? Toda a importância que nós temos desse conflito em nossa região. E quais foram as consequências políticas e culturais? Primeiramente, eu gostaria de abrir um debate para pensarmos criticamente a questão dos estereótipos. Esse conflito ele acabou impactando negativamente o Paraguai, inclusive temos estudos, pesquisas e outros que defendem que nesse período, na segunda metade do século XIX, o Paraguai estava em um grande ritmo de desenvolvimento, estava indo
num caminho de um progresso bastante interessante, que ele acabou sendo interrompido com esse conflito armado. Isso acabou criando o quê? Diversos estereótipos que nós temos, infelizmente, no senso comum, do Paraguai sendo uma região atrasada, do Paraguai sendo uma região, entre aspas, assim, de produtos considerados falsificados, entre outros. E aqui, pensando na história, pensando de uma forma crítica, isso são que estereótipos, são imagens negativas que são atribuídos aos nossos vizinhos latino-americanos, que podemos ter como ponto de origem as consequências desse conflito. Então, peço que você tenha todo o cuidado quando se deparar com esses estereótipos e tenha em mente o quê? Que isso tem também todo um contexto histórico no qual esse conflito ele pode ser considerado o ponto gerador. Uma outra consequência também que deve ser levada em conta foi o Brasil monárquico sob a liderança de Dom Pedro II. E por que esse ponto é interessante? Porque temos na historiografia uma corrente interessante que apresenta como que a monarquia de Dom Pedro II, ela acabou apresentando para a nossa região toda uma leitura progressista e cientificista do século XIX. Foi com Dom Pedro II que nós tivemos a fotografia vindo para o Brasil, que nós tivemos toda uma importação de artes, de campos filosóficos, entre outros. Então, quando nós olhamos sem ter esse senso crítico, somos levados a considerar o Brasil monárquico de Dom Pedro II como um local, como um governo totalmente progressista e racionalista. Todavia, a Guerra do Paraguai ele acabou apresentando uma outra faceta de Dom Pedro II, quando, já derrotado militarmente o Paraguai. Dom Pedro II ele não esteve satisfeito com isso e ele praticamente fez uma campanha de vingança contra Solano Lopes, a tal ponto em que nós temos uma troca do comando aqui do Exército Brasileiro, no qual alguns oficiais já tinham sentido que, enquanto Exército Brasileiro, enquanto essas campanhas militares do século XIX, o Brasil já tinha atingido o seu objetivo. Mas por que continuar esse massacre na região do Paraguai? Por que ir ao encontro de todo esse ódio para Solano Lopes, que já estava em fuga quando seu país já demonstrou essa derrota militar? Aqui podemos ir ao encontro de outra corrente historiográfica que apresenta que a defesa de que Dom Pedro II, na verdade, ele praticamente fez uma campanha de vingança contra Solano Lopes. E, por fim, isso também é bastante interessante, temos que pensar um conceito de guerra. Aqui, principalmente na nossa região, temos diversos eventos que é bastante importante, eventos que colocam em discussão toda a pluralidade dessa temática do conflito entre Brasil e Paraguai, mas a guerra aqui, ela sempre tem que ser vista de uma forma crítica, indo de encontro a um discurso de uma glorificação militar, de uma glorificação do exército, porque sempre quem sofre nas guerras, sejam elas do século XX, XIX, XXI, ou de todas as temporalidades da história, as vítimas sempre são mulheres, crianças, sempre são quem estão na base dessas sociedades que entram em conflitos bélicos. Então, aqui é para nós pensarmos criticamente, deixando de lado todo um possível discurso romântico que glorifica esse conflito. Não. Guerras sempre são momentos de disputas de poder, guerras sempre são aqueles locais no qual nós temos um grande comando de pessoas que, a partir da ideia de honra, nacionalismo, entre outros, acabam infligindo toda uma corrente de dor e sofrimento
nas suas terras. E foi o que aconteceu aqui na Guerra do Paraguai. Na história e historiografia, nós temos duas leituras, e uma delas é uma leitura considerada clássica. Essa leitura clássica está o quê? Atrelado aos primeiros estudos que foram realizados acerca desse acontecimento. Então, nós temos Leon Pommer, que em 1968 ele nos apresentou uma primeira pesquisa em que ele colocava o quê? Que o conflito do Paraguai, a guerra entre Brasil e Paraguai, foi impulsionada aqui pelo imperialismo britânico. E esse estudo, ele acabou o quê? Sendo consolidado a partir de uma obra considerada hoje clássica do Júlio José de Avenato, escrito em 1979 com o nome de Genocídio Americano. E por que essas duas leituras elas são clássicas? Porque ambos colocam que o Brasil ele acabou sendo manipulado aqui pela Inglaterra, que acabou impulsionando esse conflito, porque por questões econômicas a Inglaterra não queria que o Paraguai desse esse salto progressista e se tornasse uma nação poderosa aqui na América Latina. Isso também vai ao encontro de um discurso que ambos os autores colocam a ideia de imperialismo como principal motor, entre aspas, para a deflagração dessa guerra. Porém, tanto Pommer quanto Javenato, ao usar o passado, eles estão colocando em debate o quê? O seu contexto do presente, que foram o quê? As ditaduras latino-americanas. Mas são que estudos interessantíssimos, estudos que eles acabaram que apresentando um discurso que acabou se consolidando não apenas em textos acadêmicos que foram escritos sobre essa temática, como também no ensino médio, entre outros. São obras assim que vale muito a pena que você possa ler. Já a primeira releitura que tivemos sobre a Guerra do Paraguai, ela acabou sendo apresentada a partir da década de 1980. Esse período ele é importantíssimo, primeiramente porque foi quando o Brasil começou a sair da ditadura militar brasileira, já temos aqui o fim desse período dos anos de chumbo, e aqui a democracia ela já se apresentava como uma realidade no horizonte. No campo da historiografia, essa mudança também apresentou o quê? Novos campos de leitura para temáticas antes consideradas consolidadas. Aqui, nesse nosso exemplo, que é a Guerra do Paraguai, tivemos o que agora pesquisas que elas apresentaram uma leitura sobre a cultura desse evento, deixando de lado toda essa outra historiografia já considerada clássica, que apresentava tanto o Brasil como o Paraguai como marionetes aqui do imperialismo eurocêntrico e britânico, e nesse caso, a partir de 1980, temos o quê? Uma um protagonismo de pesquisas que tinham como objetivo o quê? Apresentar leituras e obras que poderiam ser o mais próximo possível de uma neutralidade, nesse caso, não pendendo tanto para o lado do Paraguai, quanto também para o lado do Brasil. E essas leituras também, elas acabaram que consolidando uma outra forma para pensarmos essa temática. E também a pluralidade da guerra. A pluralidade da guerra, nós pensarmos como, para entendermos toda a complexidade aqui da Guerra do Paraguai, temos questões geopolíticas que estão atreladas às fronteiras das nações latino-americanas, assim como identidades e cultura que será debatido ao longo dessa nossa aula. Entrando já para essa nossa temática específica da unidade 1, temos o que? O grande papel da imprensa ilustrada sobre esse conflito. Aqui
é uma imprensa do olhar do Brasil. Então, iremos ver como alguns folhetins, que são jornais da época, eles acabaram apresentando uma interpretação sobre a Guerra do Paraguai a partir de textos e também de imagens. E aqui dois periódicos importantíssimos foi a Semana Ilustrada e a Vida Fluminense. São periódicos que eles foram publicados aqui na capital da então monarquia brasileira, no caso o Rio de Janeiro, e esses periódicos eles tinham que um grande alcance na opinião pública da época. E esses periódicos eles acabaram o quê? Publicando uma coleção chamada Quadros Históricos da Guerra do Paraguai. E nesses quadros históricos nós temos o quê? Representações visuais. Essas representações visuais, primeiro, têm como objetivo apresentar aos seus leitores e leitoras informações sobre o conflito. Afinal, o que é que realmente estava acontecendo nas fronteiras entre Brasil e Paraguai? Temos que ter em mente que, na opinião pública, esse tema acabou atraindo a atenção de diversas pessoas que tinham que o grande afã de consumir informações sobre a Guerra do Paraguai. Também, a partir disso, junto com as imagens, tivemos o quê? A constituição de uma memória coletiva, que também ela foi importantíssima para ajudar a sedimentar e também consolidar uma identidade nacional. Aqui, tanto a memória coletiva quanto a identidade nacional, elas foram importantes para as gravuras e o imaginário popular que foram publicados nesses periódicos. Mas como? Bom, primeiro é a visualização do conflito. É importante também já termos em mente que a imprensa do século XIX era uma imprensa em que ela colocava textos e que também as imagens eram importantíssimas para fazer com que houvesse um grande entendimento das notícias e informações que foram impressas em suas páginas. Nesse caso, temos o que? Os traços de gravuras e caricaturas que foram importantíssimas para apresentar uma conexão emocional, e essa conexão emocional ela pode ser detectada na maneira como personagens e situações foram desenhadas. Então, os autores dessas imagens, eles tinham como objetivo o quê? Alcançar o coração e mente dos seus leitores e das suas leitoras e fazer esse impacto aqui no emocional de quem estava lendo essas notícias. E também fazer uma compreensão profunda. E volta aqui nessa questão de imagem e texto, porque estamos falando o quê? De um Brasil no qual há um grande índice de iletrados, um grande índice de analfabetos, em que eles conseguiam o quê? Decodificar as informações a partir das imagens e da maneira também em que essas notícias elas eram compartilhadas nos cafés, botequins, praças, entre outros. Depois dessa visualização do conflito, também tivemos a celebração dos êxitos. E aqui que nós entramos na categoria de uma memória coletiva, de uma identidade nacional, no qual muitas dessas gravuras apresentavam o quê? Um discurso efusivo do Brasil. Então, eram vitórias da monarquia brasileira que elas eram celebradas, e aqui como orgulho nacional do Império. Essa parte ela é importantíssima, no qual não apenas esses dois periódicos, mas outros apresentavam o quê? Um discurso aqui de glorificação, um discurso efusivo, um discurso nacionalista no qual toda a nação
deveria estar junta, toda a nação deveria estar em um sentimento coletivo para derrotar e aniquilar o grande adversário, o grande inimigo, aqui representado pelo Paraguai. Isso foi bastante importante para que houvesse também essa criação de uma identidade nacional entre os brasileiros e brasileiras aqui nesse Brasil monárquico. A construção da identidade nacional está presente nisso que eu acabei de apresentar a você, junto com esse discurso unificador e unidade nacional. Esses pontos eles são interessantes quando nós percebemos que até a atualidade nações que entram em guerra sempre usam o quê? A ideia, o discurso de ameaça nacional. Temos, tanto nas imagens quanto no texto, sendo apresentado o quê? Discurso no qual o Brasil estava em perigo e, nesse caso, o grande inimigo era o Paraguai. Então, é a partir da ameaça, é a partir do medo que esses jornais, junto aos interesses da coroa brasileira, vão construindo o que esse discurso no qual os brasileiros e brasileiras do século XIX deveriam se unir ao bem comum. Esse bem comum era o quê? Fazer frente à grande ameaça externa, aqui a ameaça liderada pelo caudilho Solano Lopes. E um último item importantíssimo aqui é a acessibilidade da informação. Como comentei com você anteriormente, é importante pensarmos como as imagens elas iam ao encontro dos textos. E aqui um componente importantíssimo foi o que? A retenção de ideias. Então, quem lia as notícias sobre o conflito do Paraguai, sobre essa guerra, acabava o quê? Retendo essas informações a partir do momento no qual gravuras, caricaturas e charges, elas iam o quê? Ao encontro dos textos. E também por fim, a informação para pessoas iletradas. Então, são esses os pontos importantíssimos para pensarmos como gravuras, o imaginário popular foi o que importante para que as notícias desse conflito ele acabasse o quê? Percorrendo toda a sociedade brasileira e aqui indo ao encontro da opinião pública. Já a coleção Quadros Históricos da Guerra do Paraguai apresenta alguns pontos interessantíssimos. Primeiro, é a composição da coleção, no qual nós temos o que 9 litogravuras que no primeiro momento foram vendidos em fascículos. Depois, pelo grande sucesso editorial, acabou o que sendo todos reunidos em um grande livro. O objetivo da publicação dessa coleção foi o quê? Celebrar as glórias do Império Brasileiro, que vai o quê? Ao encontro do que já comentei com você anteriormente, que é fazer com que uma identidade nacional ela seja consolidada junto também com uma memória coletiva. Não temos que deixar de lado, e sempre é importante reforçar essa concepção de texto e imagem, no qual o texto ele dava suporte para as imagens e vice-versa, que aqui vai ao encontro também dessa imprensa do século XIX. Não à toa, um título desse jornal foi A Semana Ilustrada, ou seja, uma semana de informações no qual os textos eles precisavam muito das imagens para apresentar essa leitura dos seus acontecimentos. Também nessa coleção nós tivemos anúncios e divulgação, assim vários periódicos, e aqui podemos até usar o termo de uma grande política de marketing, e aqui o impacto no que eu já comentei com você na memória coletiva. Uma imagem importante que nós temos é a rendição de Uruguaiana. Então, como você pode ver, aqui nesse texto nós temos
de um lado, o exército brasileiro sendo apresentado de uma forma eloquente, heróica, firme, enquanto do outro temos o que? Os combatentes paraguaios desenhados com semblante de derrota. Então, nessa rendição, aqui nessa gravura, temos os primeiros indícios de como que foi feita essa ideia, a partir dos traços de uma superioridade da monarquia brasileira, no qual nós temos os combatentes do Brasil sendo desenhados com traços de superioridade, enquanto que os combatentes paraguaios, eles são que apresentados aqui nesses traços de inferioridade. Outra imagem importantíssima aqui é Onde Estará Lopes, em que nós temos o quê? Combatentes aqui, majores, generais, entre outros, com binóculos procurando aqui o caudilho paraguaio. Esse ponto ele é importantíssimo porque vai ao encontro do que já comentei com vocês, dessa historiografia que defende o quê? Que Dom Pedro II ele acabou se imbuindo de um sentimento de vingança. Bom, o Barão Duque de Caxias, ele foi o grande comandante aqui do início do conflito do Brasil com o Paraguai, quando o Paraguai já estava derrotado militarmente, como já comentei a vocês, Dom Pedro II ele exigiu que Duque de Caxias ele continuasse a sua campanha militar, no qual ele se recusou. Ele se recusou porque militarmente o Paraguai ele já não apresentava nenhuma ameaça. A partir dessa recusa, Duque de Caxias ele acabou sendo substituído pelo cunhado de Dom Pedro II, o Conde Delo, que ele acabou que aí sim protagonizando toda uma campanha de massacre contra mulheres e crianças que beirou até o genocídio da população do Paraguai. Então, quando nós temos essa gravura é para apresentar o quê? Uma crítica no qual Solano Lopes ele se apresentou no início do conflito como um líder forte, aquele caudilho que levaria a nação paraguaia à sua vitória, e ele acabou que, ao ser derrotado, fugindo, o que já seria uma qualidade negativa aqui para os considerados líderes das nações. Essa imagem, então, ela vai ao encontro desse discurso crítico e até colocando Solano Lopes como um líder covarde. Uma outra temática que é muito importante para esse tema é a questão dos voluntários e dos involuntários. E aqui nós também temos a imprensa brasileira do século XIX, que fez o que? Todo um discurso crítico na maneira como que o exército brasileiro ele acabou indo ao encontro de pessoas que deveria engrossar as suas fileiras. Temos o que? Aqui diversas caricaturas que elas retratam esse recrutamento forçado, e essas caricaturas, elas estiveram o quê? Concentradas em dois pontos. Primeiro, na corte, que estava localizada no Rio de Janeiro e na região de São Paulo. Aqui temos no estudo sobre voluntários e involuntários questões como nacionalismo, raça e cidadania aqui no Brasil imperial. Quais foram as temáticas que nós temos também nessa produção visual? Primeiro, que esse recrutamento forçado, ele foi o que? Apresentado por caricaturas que colocaram em seus traços também críticas às tensões sociais e políticas da época. Então, foi o que? Um subterfúgio, estratégia que esses autores, esses artistas utilizaram o quê? Para fazer uma crítica de toda essa desigualdade do Brasil no século XIX, a partir dessa temática do recrutamento forçado. O interesse da imprensa e do público
ele foi bastante interessante, mas ele tem que ser considerado como multifacetado e plural. Não são todos, segundo autores e autoras que trabalharam com essa temática, que eles acabaram indo ao encontro dessas informações como um apoio ao Brasil nesse período. Muitos também acabavam consumindo essas notícias pensando em outros objetivos, na maneira como que o Brasil, aqui no século XIX, também ele poderia ser impactado e até melhorar as condições de vida para quem estava na base da sociedade. Aqui, relações sociais e de cidadania também são importantes, nesse caso, a partir de hierarquias sociais e também da temática da escravidão, que era um tema bastante polêmico para esse período. Quando nós trabalhamos no nosso módulo anterior, eu apresentei a você como tivemos toda uma campanha de abolição da escravidão por diversos países da América Latina, e nesse caso do Brasil, foi o último país aqui das Américas que acabou abolindo a escravidão. Então, essa temática, ela também foi apresentada nas gravuras aqui sobre o conflito do Paraguai. Nacionalismo e identidades, elas também estão presentes não apenas para os grandes homens, não apenas para os brancos, e também para escravizados, libertos e pessoas livres que também estavam começando a construir um sentimento também de identidade, um sentimento de nacionalismo, mas de resistência a essas outras identidades que estavam aqui no topo da pirâmide social e, por fim, também representações na imprensa. As caricaturas da época e do recrutamento apresentam o quê? A partir dessa sua representação visual, imagens críticas. Essa criticidade ela vai ao encontro de toda aquela problemática que eu já apresentei a você, que é sobre as desigualdades sociais. Também temos críticas sobre a sociedade e a política, nesse caso, a hipocrisia do discurso patriótico, que estava apresentando uma ideia de unidade, mas que no fundo tinham que relações de poder. Reflexões sobre identidade e cidadania também é outra temática importantíssimo. Aqui dentro que de uma diversidade racial e social que vai ao encontro que desses sentimentos nacionalistas que são plurais e também do impacto da imprensa que foi significativa aqui para como que esse conflito e outras temáticas elas fossem debatidas na opinião pública da época. O nacionalismo e cidadania no Brasil no século XIX, ele foi importante aqui para a construção de uma identidade nacional. Também temos a ideia de cidadania e exclusão, patriotismo e coerção, representações na imprensa, impacto social e político, que foram que, colocados em debate como que essa imprensa acabou noticiando aqui o conflito do Paraguai. Nessas gravuras, temos o quê? Novamente, aquela ideia da comunicação dos feitos da guerra, como que ilustrações e folhetins eles tiveram presente aqui em todo o sucesso da imprensa desse período, que apresentou, a partir de imagem e texto, uma ordem e entendimento dos eventos, e aqui também podemos colocar como um processo educativo da sociedade do século XIX. Também essas gravuras apresentam que é um grande valor estético, que está muito presente aqui em toda a qualidade do seu traço, que foi importantíssimo para a formação da percepção pública aqui do século XIX. Sobre as imagens ou gravuras sobre o recrutamento, temos aqui a guerra nessa intersecção entre o nacionalismo e conflito, aqui o recrutamento forçado,
ele foi um ato militar e também um fenômeno social, no qual foi obrigado que quem estava na base dessa pirâmide social deveria ser forçado a fazer parte aqui do exército. Também houve um grande questionamento sobre os verdadeiros cidadãos e defensores da pátria, e essa preocupação que a imprensa colocou aqui sobre identidades, liberdade, censura e opressão. E as grandes contradições que nós tivemos foi sobre os ideais de nacionalismo e crítica aqui sobre o recrutamento forçado. Uma dessas podemos ver nessa caricatura em que nós temos o que? Um integrante do exército, em que ele está pegando uma pessoa, podemos ver pelo traço que é uma pessoa negra, e que na legenda está escrita, vejam só como que nós temos aqui um cidadão querendo fazer parte do exército aqui nessa guerra contra o nosso inimigo do Paraguai. Vejam só como que não foi um recrutamento voluntário, e sim forçado, que coloca em debate até essa ideia de uma identidade nacional e voluntária aqui que tivemos em uma historiografia tradicional desse período. Aqui nós temos outra imagem em que mostra o quê? Dom Pedro II sentado em sua cadeira, e aqui temos o quê? Três pessoas aqui que mostram o quê? Vejam só como que nós temos aqui cidadãos voluntários para a nossa campanha militar. Essa gravura ela é importante quando não apresenta traços definidos assim desses guerreiros, desses soldados que involuntariamente foram o quê? Forçados a fazer parte aqui dessas fileiras militares. E aqui esse apagamento ele é proposital, que mostra o quê? Como que esse nacionalismo, esse discurso de uma identidade nacional, ele apresentou muito mais contradições do que realmente ideias unificadoras. E esses foram os dois textos que eu trabalhei para preparar essa aula para vocês, textos que estão presentes aqui nesse debate, não apenas sobre a historiografia da Guerra do Paraguai, como também essas imagens críticas de voluntários e involuntários. Outro material vocês poderão consultar no nosso banco de pesquisa, e também nós temos mais temáticas aqui sobre a Guerra do Paraguai, que será apresentado no próximo módulo na unidade 2.